Olá, pessoal! Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Léo Chivaluna. E eu sou a Rebeca Petri e esse é o nosso Harecast. O assunto de hoje é um assunto bem legal, que pode te ajudar bastante na tua busca pessoal, espiritual, pelo menos é algo que a gente observa. E a gente observa a observação, né? E o sentido dessa observação para o nosso crescimento pessoal. Tu quer começar ou eu começo os meus pensamentos? Eu acho que tu pode começar. Faz as tuas observações. Faço as minhas Depois observações. eu faço as minhas observações. Então, gente, eu vou dar o chimarrão pra ti, então, Tá pra tu bom. começar. Quando a gente tá numa aula de yoga, por exemplo, algo que eu particularmente guio muito é com a palavra observa, né? Observa a tua respiração, observa os teus pensamentos, observa as sensações físicas, né? E assim a gente vai desenvolvendo na pessoa a habilidade de observar, né? E eu nunca me questionei do porquê que eu fazia isso. E é claro, hoje, me observando, eu vejo que muito fui guiada assim também pelos meus professores e sempre fez muito sentido essa palavra. Além do observar, tem o perceber, né? Tem várias palavras que são similares, mas a observação em si, se a gente for observar e relembrar os nossos aprendizados, todos eles foram o que a gente aprendeu de verdade, começou com a observação. Não tem como a gente aprender algo se a gente não estiver ali presente, prestando atenção naquilo, que a gente chama assim de observação. De uma forma muito corriqueira, a gente não presta realmente atenção na palavra observar. Mas o próprio Sadhguru, que é um grande mestre indiano que nós acompanhamos já há muitos anos, e podemos não concordar com tudo que ele fala, mas ele tem muita sabedoria e tem muito conteúdo para oferecer. E ele conta de quando ele era criança, ele passava horas observando às vezes uma folhinha de árvore, porque ele queria entender aquilo, ele queria entender a folha da árvore. Não apenas saber, aquilo é uma folha e deu. Ele queria saber mais do que estava sendo oferecido pelo conhecimento que já se tinha, ou até pela importância que se dava. Ele dava mais importância para aquilo. Então ele observava a pele dele e queria entender aquela pele, né? Então tudo que a gente observa e dedica tempo suficiente de observação, a gente vai se tornar mais capaz de entender, né? Mais capazes de aprofundar o conhecimento naquela área. E se a gente se observar, mais a gente vai conseguir entender essa vida que a gente vive, esse corpo que a gente habita. A gente nasceu, né, nesse corpo físico que é incrível, mas incrivelmente complexo. E ele não veio com um manual. A gente aprende a cuidar dele como as pessoas que nos criaram cuidavam dos seus, e não é porque todo mundo fazia assim que era a melhor opção. Né? Não é por causa que sempre foi feito daquela forma que era o jeito certo de cuidar. Como o nosso corpo não vem com um manual, não tem nada mais coerente do que a gente parar e observar ele tanto tempo quanto possível. Estou fazendo um movimento, observa esse movimento, observa o que tu sente em todos os sentidos, não só no físico, né? Observa o que passa na tua mente enquanto tu faz esse movimento, observa a tua energia, se ela está crescendo, expandindo, ou se tu está gastando energia somente. Então, algo que eu, nas minhas observações, vi é que tudo que a gente desenvolve e tudo que hoje em dia a gente tem como pronto, conhecimento que nos é passado através de livros, através de professores, de cursos, enfim, tudo foi criado a partir de alguém que parou tempo suficiente para observar uma dinâmica.
E agora tu me fala os teus As minhas pensamentos, que eu observações. falei já bastante. Quando a gente fala em observação, né, a prática de yoga ela busca afinizar, né, ou sensibilizar tudo que constitui a gente, né? E a gente tenta ver então o ser humano como corpo físico, mente, emoções e um espírito lá dentro em algum E lugar. energia também, né? São quase 5 A energia ela aspectos. envolve, né, é considerada um dos corpos, dos koshas dentro do yoga, Sim. e ela conecta todo esse conjunto enquanto a gente está vivo aqui. E o yoga busca então sensibilizar todo esse conjunto de todos esses corpos, essas dimensões que a gente tem, para que a gente consiga entender um pouquinho mais o que está acontecendo nisso tudo. Porque a única experiência que a gente tem de fato na vida é nós mesmos. Né? A gente pode achar que está experienciando, né? A gente está experienciando tomar um chimarrão aqui. Mas na realidade eu estou experienciando o meu corpo sentindo o chimarrão. Eu não estou experienciando o chimarrão propriamente dito. Então, quando a Rebeca trouxe o exemplo do Sadhguru, ele queria saber o que era aquela folha, mas além daquela folha. O que realmente era aquilo. Então, essa observação mais sutil, mais sensível, né, que a gente tenta buscar dentro do yoga. Para isso, então, tem todas as práticas de todas as pessoas que vêm praticando de uma certa forma aquelas técnicas e sabem que dá um certo resultado, a gente consegue chegar até certo ponto. Mas o ser humano, que é a gente continua evoluindo, né? Então o objeto desse estudo é o ser humano e a gente precisa estar em constante auto-observação. Então, quando a gente fala em observação, vai além do sentido de olhar, né? A gente como é que é tu observar o que tu está sentindo? A emoção ela é abstrata, ela não é material, né? Então tu percebe isso. Essa percepção, então, de como tu está te sentindo agora, ela é muito sensível. E é isso que a gente quer afinizar, quer chegar mais fundo nisso. A gente quer refinar, né? Isso, tipo, tá, eu sei que eu tô sentindo algo que tá me deixando meio fora do prumo, né? Me tirou da paz que eu tava sentindo. Pode ser uma euforia até de alegria, mas que me deixa também sem conseguir controlar a forma como eu tô agindo. Ou pode ser uma raiva, uma ira, né? Uma frustração. Dentro de todas as emoções que a gente tem aí, a gente vai aprendendo a navegar, a sentir essas emoções e agir com elas, né? No yoga a gente tenta aprender a minimizar a reação a elas. O que é a reação? Né? É deixar que é aprender a desligar o piloto automático. Né? Que a pessoa que é muito reativa, mal acontece um estímulo, ela já explode ou já reage de alguma forma. Então a gente com yoga, a gente vai aprendendo a respirar e não reagir de supetão. Por quê? Porque a gente vai, deixa eu observar como eu estou me sentindo, por que isso? Então eu vou começar a transformar essa percepção, essa observação em algo positivo. Eu vou transformar isso em algo diferente do que eu era antes. E aí eu vou realmente mudar. Né? Então essa observação que a gente tenta trazer é apurar um pouquinho mais a nossa autopercepção. Ah, sim, é um relato que acontece muito até dos nossos alunos, e a gente sabe que isso acontece porque também já foi parte da nossa experiência. Hoje é muito mais tranquilo pra gente, tipo, aconteceu um negócio que eu sinto não é energia, a emoção vindo, né? Pode ser uma emoção qualquer que me desestabiliza. Só que ninguém percebe, a menos que a pessoa esteja realmente me observando muito. Ninguém percebe que aquilo me desestabilizou, mas eu internamente senti. Eu tive que buscar uma respiração consciente para me acalmar, para deixar sentar. E se alguém estiver me observando, talvez até vai ver que eu fiquei vermelha, se for uma raiva, alguma coisa assim. Eu percebo às vezes. E que eu só respirei, eu não externei aquilo. Não quer dizer que eu vou ficar, como dizem, engolindo sapo, mas eu dou tempo para minha mente consciente e que pode trazer coerência para a minha resposta, para que eu não me arrependa dela também, para que eu possa colocar inteligência naquilo, né? Porque nós somos seres inteligentes. Às vezes a gente não dá tempo de usar a inteligência. E às Porque vezes a gente não sabe onde é que tá, de repente está guardando uma gaveta, né? Aí precisa dar tempo para o nosso software ir lá e buscar ela, né, gente? Porque às vezes é complicado. A emoção, ela
Nós somos seres emocionais, né? E ela tem, assim, alguns filmes até de ETs que falam, né? Ai, não, o ser humano... Não dá para lidar muito bem. porque eles são emocionais, essa é a principal fraqueza deles. Eu já discordo, não acho que é a nossa fraqueza. Eu acho que é uma super força nossa. Mas a gente tem que saber lidar com elas. Né? E a observação é uma ótima forma de aprender a lidar com elas. De usar elas como a gente quer. Quando a gente vai, né, quer se perceber sentindo algo, né? E aí começa a buscar parar antes de reagir, a gente já começa a encontrar uma forma de transformar ou mudar o jeito da gente agir na nossa vida. Né? Então essa é uma coisa bem frequente de escutar os alunos, inclusive a gente também na nossa vida, né? Nossa, tu tá diferente, tu não tá mais reagindo do mesmo jeito, tu tá mais tranquilo, mais calmo, mais ponderado. Porque a gente dá tempo para digerir e entender, né, o que está acontecendo, para observar o que está dentro de nós. Antes eu comecei até a falar e me perdi na conversa, mas que os alunos trazem às vezes esse relato. Ai, prof, tu nem sabe o que aconteceu. Eu estava lá numa situação e não reagi. Tu não sabe o orgulho que eu senti de mim mesma, né? E é algo tão legal quando a pessoa consegue ver, porque isso é exercício, mas não é tão difícil assim, gente. É só a gente respirar. Antes. E dar tempo. É claro, vai exigir de ti um certo treinamento, mas tu não vai precisar de anos de treinamento. Se tu sabe já que tu tem essa tendência a ter reações mais explosivas, começa a observar assim quando tu não tá perto das pessoas. É mais fácil, digamos, por mensagem. Alguém te mandou uma mensagem que tu não gostou. Não responde logo. Coisa mais fácil que tem é tu olhar aquela mensagem, tu vai sentir que veio a brabeza, veio a frustração, veio algo que tu não queria sentir. Mas o não querer não te ajuda em nada, porque tu vai sentir. As nossas emoções, elas não estão querendo saber o que a gente quer sentir ou não. Todo mundo só ia querer sentir prazer e alegria na vida, né? Se pudesse escolher. Mas as nossas emoções, elas vêm nos ensinar também a viver, né? E a expandir, a evoluir a partir do que a gente sente. Né? Elas vão nos direcionando. E quando a gente consegue fazer essa pausa, se deixar sentir, dar vazão para a tua emoção. A gente não quer trancar as emoções, a gente não quer não sentir, mas sente ela de forma adulta. É a criança que não consegue controlar. Né? E nós, até agora, voltando de novo, trazendo um pouquinho das constelações. Nas constelações se fala muito, né, de que nós somos tá no controle, quem está no controle. E que nós, como nós somos 95, 97%, as nossas decisões do dia a dia são tomadas pelo nosso inconsciente, nosso subconsciente, aquela parte da nossa mente que foi construída lá na infância, nós somos esses 95 a 97% crianças. Né? E o Léo traz um exemplo bem legal disso. A primeira vez que eu me deparei com esses números, assim, né, a gente é 97% criança e 3% adulto dentro de nós, né, tomando decisões. Aí eu me imaginei numa sala com 100 pessoas, onde 97 dessas pessoas são crianças e só 3 adultos ali dentro. Para dar conta dessas 97 crianças. Quem é professor infantil aí sabe do que eu estou falando. É terrível. Deve ser difícil demais, né? Porque a nossa criança, ela quer explorar, ela quer mudar, e é só emoção, né? Não tá... Como é que é? As camadas grosseiras, né? Nossas cascas ainda não estão muito formadas. A gente ainda não criou o discernimento que vem com as experiências. A criança não teve experiência suficiente ainda para colocar a razão ali. Né? E as duas partes são importantes, tanto a razão quanto a emoção, mas o adulto é o que trabalha com a razão e toma decisões baseadas nas experiências que deram certo ou não. Né? Só que se a gente não conseguir parar para pensar, não, deixa eu analisar aqui antes, eu vou no impulso. Um outro aspecto da observação que me veio agora aqui é também no yoga a gente tenta aprender a se observar de fora, mas dentro de nós mesmos. É como se a gente se dissociasse de nós mesmos para enxergar as nossas atitudes por outro ângulo.
E a gente vai exercitando fazer isso com cada vez mais eficácia pra gente, tá, deixa eu me tirar da minha vida para observar de fora e aí eu começar a ver o que pode estar errado, o que pode estar certo. E aí quando eu voltar, eu vou estar reforçando ou corrigindo, né, algum Será que eu ia comportamento. gostar de mim? Sabe? Meu, Se eu convivesse comigo, ia ser bom. Uhum. Eu ia achar agradável, né? Porque às vezes a gente, como já falamos algumas vezes, a gente sempre faz achando que a gente está fazendo certo. Mas se a gente não observa as nossas atitudes, se a gente não faz esse exercício que o Léo falou de se observar de fora, talvez a gente está sendo uma pessoa bem desagradável. Uhum. Né? E esse se observar de fora, com o tempo a gente vai vendo que a gente sempre está fora. Por quê? Vem comigo. Vem comigo vamos nessa junto com viagem. ele ver onde que ele quer chegar. Quando a gente fala, por exemplo, o que está passando dentro da minha mente? Eu estou falando da minha mente, ou seja, quem é o dono da minha mente? Sou eu, além da minha mente. A minha mente é minha. O que está acontecendo no meu corpo? Eu não estou falando o que está acontecendo em mim. Estou falando o que está acontecendo no meu corpo. Então, esse corpo ele é um objeto meu. Mas quem é esse meu? Quem é esse eu que está lá dentro? Quem é o chefinho, né? Quem é esse que está observando. Que é a consciência mesmo. Que é a né? consciência. Então, a gente começa, com o tempo, a sempre estar se olhando por meio que de fora. Isso é muito legal. Para se observar o tempo inteiro, né, dentro dessa perspectiva de que, ok, o que eu estou fazendo agora? E no yoga é esse estado que nós queremos buscar. O estado de conseguir sempre se olhar a partir desse lugar da consciência mesmo, que é o nosso eu verdadeiro, né? E ver como que a mente está se comportando, sabendo que tu não é ela. Sabendo que tu não é esse corpo. E esse desapego, então, né, com relação às tuas ferramentas. A gente chama o corpo, a gente chama a mente, as emoções como ferramentas no yoga. São maravilhosas quando quem está no controle consegue controlá-las. Agora, se a minha mente ela fica desgovernada e o ser consciente lá está dormindo, é só bagunça na vida, né? É só bagunça. Só bagunça na vida. Tem dentro dessa questão de observação também, que quando a gente não consegue se olhar de fora, é porque a gente está identificado demais com esse corpo, essa fisionomia ou um jeito de ser. E as identificações são o que nos prendem, né? Porque se eu vou brigar, lutar para que aquela identificação sobreviva. Porque eu estou me identificando com aquilo porque é a minha âncora de sobrevivência, autopreservação. Se eu não me identificar com aquilo, quem sou eu? E aí a gente fica pode ficar num desconforto ou perdido, sem saber quem eu sou, onde eu estou, né? Onde aquela eu personalidade que pesa na pessoa, né? E a pessoa, às vezes, ela não quer nem pensar na chance de mudar. Não, eu sou assim mesmo. Me aguentem. Né? E às vezes ela eu sou assim, eu só falo a verdade mesmo. Né? As pessoas que são cheias de si. Quando na verdade não. Não olharam para si de verdade, né? Porque nós mesmos, cada um de nós, seres humanos e qualquer ser, né, tem dentro de si o divino. Né? E quando a gente deixa algo tão pequeno quanto a personalidade dominar, a gente está perdendo grande parte de ser quem nós somos. Bonito isso. Ai, gente. Então, eu acho que seria mais ou menos isso a reflexão de hoje. Se alguém lembrar de alguma coisa, escreve para nós aí. O que mais vocês acham importante observar aí? O que vocês observam de si mesmos, né? Lembrei de algo agora, já falando. De observar como que a gente sente quando a gente vai comer algo. Por quê? Porque esse corpo, né, o observar do corpo, ele tá falando com a gente o tempo inteiro. E quando a gente para observar e a gente faz o exercício tempo suficiente de observar o que se sente, vai chegar ao ponto de eu estar com um prato de comida na minha frente e meu corpo estar rejeitando antes de eu comer. E ele faz isso quase toda vez que tu vai comer um negócio que vai te fazer mal. Só que tu não presta atenção e tu acaba comendo. O resultado, tu passa mal. E com o tempo, tu vai comendo tantas vezes algo que te faz o passar mal, é porque algo realmente dentro do teu corpo tá acontecendo de forma errada.
vai te criar algo, um desequilíbrio, uma patologia, até mesmo uma doença, né? E isso não é só com o alimento. O observar as reações do nosso corpo, não somente no emocional, com relação com pessoas. Estou aqui conversando Atitudes, com né? alguém, ambiente, e não estou me sentindo muito bem, mas eu continuo vindo aqui todo dia e saio daqui acabada, Uhum. Sempre né? repetindo os mesmos padrões, né? Repetindo algo que eu sei que não vai ser bom para mim, por que que eu faço isso? Esse da alimentação me lembrou um exemplo de mim mesmo, que eu me Hum. observei. Né? Eu sempre, desde pequeno, fui muito doceiro. Né? Ah, Sempre sim. gostei muito doce, tudo que era doce, mais doce, melhor. Nosso formigão da família, Era um né? formigão. E aí, de uns anos pra cá, eu comecei a me sentir cada vez pior depois de comer doce. Tu começou a reduzir porque tu queria, tipo, vou me cuidar, né? Eu me lembro que. Depois dos 35 para 40, o metabolismo já não é mais o mesmo. E aí comecei a reduzir. Mas eu comecei a perceber também que aquela vontade de comer o doce, que não tinha passado, começou a passar porque eu comecei a me sentir mal cada vez que eu comia doce. E não importa a quantidade hoje. Às vezes Uhum. eu como um pedacinho de chocolate, não me senta bem. E aí aquilo é aceitar mudar. Eu me identificava com ser um formigão e agora não sou mais. E aí Uhum. as pessoas que estão à minha volta se lembram, né, daquela vida que da forma como eu era e tal. E aí quando eu digo, não, pior que eu não consigo mais hoje, fico meio assim. Às vezes tem alguém que quer até te agradar, né? Aham. Que eu já presenciei várias vezes isso. Ah, o Léo é formigão, vou fazer um doce porque ele vem aqui. Daí a gente chega e o Léo, pai, não vou comer, me desculpa porque eu não tô me sentindo bem quando eu como. As pessoas ficam um Ficam pouco chateados no frustradas, início. chateadas porque fizeram querendo agradar ele, né? Mas é só Mas mudança inicial, é a né? O mudança choque. inicial, depois o pessoal aceita de boas, né? Então, observa o quanto também tem questões assim que tu tá tentando mudar porque tu já observou em ti que não te faz bem, Uhum. mas que por causa às vezes de agradar, né? A gente acaba cedendo. Já teve vezes que tu comeu para agradar, Sim, mas já teve, hoje, mas não faz bem. O mais difícil para mim foi a questão da minha identificação com. Nossa, Uhum. para mim era tão bom. Imagina se eu continuasse brigando contra essa sensação de me sentir mal. Só eu ia sofrer, ninguém Claro. mais. Né? Se eu ficasse lutando para justificar algo que eu era, que para mim não faz mais sentido hoje. Sim. E aí eu comecei a mudar nisso e continuo observando várias coisas assim do que, hoje para mim não faz mais sentido. Sim. Outra coisa a se observar é se a gente não é essa pessoa que gostaria que o outro não tivesse mudado ou que fica chateado e meio que Uhum. emperra o movimento da outra pessoa na mudança dela, Também. né? Então, a observação, gente, ela não tem limites. A gente vai observar tudo, Uhum. né? Eu tô aqui numa discussão, tô com raiva, mas por que eu tô com raiva? Né? Será que não é eu querendo estar certo o tempo inteiro que tá me causando isso? Então, vou respirar. Né? E daí Uhum. depois eu vejo o que foi de resultado das minhas reflexões. Mas o campo para se observar é infinito, porque enquanto que a gente está vivo, a gente tem coisas a observar. Então, bom, uma dica, né, para como fazer isso, quem não está acostumado, né, não pratica yoga ou não pratica nada em relação a respirações. A gente escuta muitas pessoas falando, se ficar nervoso, respira 3 vezes, 10 vezes e tal. Quem está nervoso e escuta alguém falar isso fica mais brabo Fica ainda, com né? raiva. Para e respira. Não, a pessoa fica mais brava. Mas a dica é justamente essa. Começa observando o que tu faz o tempo inteiro, que é respirar. A gente respira o tempo inteiro. Ela é a única função vital, gente. Se a gente Uhum. parar de respirar, a gente morre. Então, é a única que a gente consegue controlar. Porque a Uhum. gente não controla se o coração está batendo ou não, a gente não controla se o nosso sistema digestivo está funcionando, sistema linfático. Nenhum a gente controla. Agora, o respiratório a gente controla. Isso. Aí E é o nosso grande poder, é a nossa chavezinha de mudança, né? Desculpa. Não, tá Vai. certo. A chavezinha de mudança, é verdade. E tem um jeito certo de se respirar, né? Que é devagar e profundamente. Para que o ar vá até lá no fundo dos pulmões e soltar o ar devagar quando a gente quer buscar essa calma. Porque isso tem um efeito fisiológico. Nosso sistema nervoso ele vai acalmar. Então vai fazer. Nosso sistema nervoso acalmando, o ranço das emoções ali, a brabeza e tal, ou o medo, tudo aquilo vai dar uma acalmada também, porque o corpo vai estar começando a acalmar. E aí
o corpo calma, a mente calma, a gente vai começar, de repente, a observar e tomar decisões diferentes. Por que que eu estou me sentindo assim, primeiro de tudo? Comi mal, lidei mal com as pessoas, estou agindo mal, estou trabalhando no lugar que eu não gosto, fazendo... Aí, nossa, gente, aí observa bem a tua vida, porque o corpo ele vai dar sinais. E Né? tudo que a gente diz assim para observar, e que talvez a gente observe que as nossas atitudes não estão nos dando orgulho, digamos, né? Mas não é pra gente se sentir culpado com aquilo. Mas é a partir dessa consciência que a gente consegue, a partir de hoje, fazer um pouco diferente. E sem se cobrar que seja uma mudança muito radical. No teu tempo, de acordo com o que tu dá conta de fazer ajuste, tu vai percebendo que tudo à tua volta vai ficando mais harmonioso. É isso aí. Tá bom, gente? Gente, boas mudanças, boas observações para Boas todo mundo. observações e a partir disso vocês vão ver que muita coisa vai melhorando. A partir do que a gente sabe, o que a gente quer, o que a gente é, o que a gente precisa. A gente vai agindo. Um beijo. Não esquece de escrever nos comentários, né? Dá o like ali, ativa o sininho. Se sentir que tem alguém que poderia se beneficiar dessa conversa, né, sobre as observações, envia aí também, né? Pode ser que tu gere algumas mudanças também à tua volta. É isso aí. É isso? Chega! Tchau. Beijo! Muito obrigado, gente. Até mais.